Vamos, então, fechando os olhos, respirando fundo. Vamos nos concentrando aqui nesse momento, nos unindo com o nosso protetor pessoal, o nosso anjo da guarda, para que todos nós estejamos unidos pelo poder do pensamento, de amor, junto com os benfeitores da casa, que possamos também mentalizar essa casa que nos traz tantos aprendizados para vencermos as dificuldades do nosso dia a dia, essa casa de amor e paz. E unidos com os benfeitores, com aqueles mensageiros que Jesus nos envia para entendermos um pouco mais a sua lição, pois ele nos ensinou que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá no meio eu estarei. E quando ele fala reunidos em seu nome, não é com uma plaquinha, estamos aqui em nome de Jesus. Não é isso. Que ele quis dizer quando nós estivermos reunidos no seu sentimento de amor que ele veio nos ensinar. E com certeza todos nós estamos reunidos aqui nesse sentimento de amor que ele veio nos ensinar. Que todos nós podemos estar fazendo qualquer coisa nesse horário e agora nós estamos aqui para estudarmos mais o ensinamento que ele nos trouxe. Então, envoltos em todo esse sentimento de amor, vamos pedir licença ao Pai para fazermos a leitura de hoje, numa obra de Emmanuel, e agradecendo todo o amparo que nós vamos ter nessa noite. Vamos iniciar, nessa tarde, desculpa. Vamos fazer a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos de todo o mal, agora e sempre, assim seja. Graças a Deus. Bem, nesse encontro que a gente faz chamado Momentos de Amor e Paz, às terças-feiras a gente começou a ler o Médico Jesus e quinta e sábado os livros do Emmanuel. No início a ideia era eu abrir um texto aleatório, foi isso que eu fiz. Mas depois escutei os comentários de alguns participantes que estão apresentando esse programa, que às vezes o linguajar de Emmanuel é um pouco difícil. Então hoje, na parte da manhã, no finalzinho da manhã, eu resolvi pegar um livro aqui de Emmanuel que eu tenho, um dos livros mais novos que eu tenho. Primeira vez que eu fiz, eu peguei um livro mais velho que eu tinha dele, datado na capa de, se não me engano, janeiro de 98. Agora eu peguei o mais novo que eu tenho do Emmanuel, chama O Livro da Esperança. Acho que vocês devem estar vendo a imagem invertida, porque é espelhada, tá? Esse Livro da Esperança. Então, aqui, como sempre, tem uma mensagem que Emmanuel, um versículo que Emmanuel vai fazer o comentário, mas esse livro tem uma característica diferente. Ele coloca um trecho de um item, de uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, a lição que eu peguei aqui, a mensagem, foi 42. O título é Nas Sendas do Mundo. Então, aqui já tem a primeira palavra. O que vem a ser sendas, quando diz nas sendas do mundo? Eu fui procurar, quer dizer, pelos caminhos do mundo, nas estradas do mundo, ou seja, o que a gente faz quando a gente está no mundo aqui na Terra. Então, o versículo que ele comenta é uma frase que está lá em Mateus, capítulo 6, item 19, ou seja, capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, faz parte do Sermão da Montanha, tá? O versículo é: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E o trecho que ele associa com o Evangelho segundo o Espiritismo é no capítulo 15, versículo 10. Meus filhos, na sentença, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz.
no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Tá, então agora vamos ao texto em si. Aqui já é texto de Emmanuel, que é esse livro de Emmanuel. Deus que nos auxilia sempre nos permite possuir, para que aprendamos também a auxiliar. Então aqui a primeira frase, como sempre, Emmanuel já começa puxando a orelha da gente, para dizer, ó, a gente não sabe ajudar o outro ainda. Então tudo que Deus coloca na vida da gente, para a gente possuir, é um caminho para a gente aprender de alguma maneira a auxiliar o nosso próximo. Então aí tem 3 grupos de coisas que ele coloca aqui, tá? O primeiro deles, continuando o texto, habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Então esse aqui é o primeiro grupo dos itens que Deus permite a gente possuir, que são as riquezas. E aí ele está falando, mesmo que a gente ajude alguém, não importa o quanto que a gente ajuda, muitos vão ficar felizes, vão dar aquele sorriso, aquela alegria. E ele coloca que mesmo que essa alegria seja precária e momentânea dessa pessoa que está recebendo o auxílio, tá? O que importa são as migalhas de amor que nós distribuímos nesse momento. Então não importa se a gente está ajudando o nosso próximo com uma migalha de pão, com uma mesa farta, com que recursos a gente está dando para cada pessoa que a gente está ajudando. O que importa é as migalhas de amor, é o quanto de amor a gente coloca no nosso ato de ajudar o nosso próximo. O segundo grupo de mensagem de auxílio que Emmanuel coloca. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Então, aqui também ele está falando daquelas pessoas que muitas vezes têm títulos, têm poder. Eu sou doutor, eu tenho PhD, eu sou presidente, eu sou diretor, eu sou político, não importa o cargo que esteja usando. O que importa é que muitas vezes essas pessoas pegam e ajudam o próximo através dessas influências que eles podem ter, tá? Seja, por exemplo, permitindo que um funcionário saia do trabalho para ajudar fazer alguma coisa que esteja muito precisando, que às vezes a lei não permite, que a lei é só por justificativa médica em alguns outros casos. Seja porque a pessoa está precisando muito de um estudo, de um curso, e por alguma maneira a pessoa ajuda a colocá-lo numa escola, seja lá os favores que a gente fizer para ajudar alguém, por a gente ter algum tipo de influência, tá? Então, o que ele fala, isso aí esses pequenos favores que a gente tiver facultado, feito em nome do outro, tá? Mesmo que insignificante desperdício e despercebido, é o que vai valer. Tá? E o terceiro grupo que ele coloca aqui é o seguinte: geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual,
ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. E aqui, acredito eu que muitos, eu inclusive, a gente veste a carapuça, porque a gente, como sendo palestrante, ou estamos falando aqui, ou está na casa espírita participando do atendimento fraterno, ou mesmo na rua vem alguém pedir, falar com a gente, conversar um pouco, a gente vai ver pelo que continua Emmanuel, não adianta a gente ficar repetindo frases santificantes, coisas que a gente já sabe, mas que é difícil e a gente não consegue pôr em dia e praticar. Então, eu só vou repetir essa última frase e acabar de ler o parágrafo inteiro. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. Então, o que Emmanuel está falando aqui? Não importa, a gente pode saber um monte, a gente pode conhecer, por exemplo, todos os livros de Chico Xavier, saber onde está escrito isso, saber onde está escrito aquilo, falar isso para os outros, mas o que vai ficar, quando a gente passar para o lado de lá, é o que a gente realmente incorporou dentro do nosso patrimônio espiritual, ou seja, é aquilo que a gente conseguiu deixar no coração do nosso próximo, que a gente conseguiu beneficiar o nosso próximo, tá? Mesmo que ele ligeiramente reconheceu que aquilo lá ajudou ele, tá? Que foi ajudado. Então aí Emmanuel continua, serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Ou seja, é o que a gente comenta sobre o mérito. Eu me lembro do João Moura, em palestras que ele fazia lá no Amor e Paz, ele comentar que muita gente aqui na Terra tem um prestígio, tem um poder, tem aquela nota verdinha no bolso, se referindo ao dólar, para poder ter os prestígios da Terra. Mas, quando a gente retornar à pátria espiritual, o que vale é o mérito do que a gente fez. Então é o que ele está falando, que a caridade aqui é o sistema contábil que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas, com avultados juros de alegria, tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Tá? Ou seja, isso aqui vai de encontro também a uma outra frase lá que o João Moura às vezes falava, que muitas vezes você dá dinheiro para o necessitado, você dá uma roupa, um agasalho, isso aí não necessariamente é caridade, com certeza é filantropia. Pode ou não ser caridade, depende com que intenção você está dando. Se dá do teu tempo, se você dá do teu amor, do teu coração, isso sim é caridade. Então, quando a gente está do que a gente é, do que a gente faz, do que a gente sabe, e alia tudo isso com o que a gente doa do que tem, é caridade. Então, não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Então, de novo, tudo que a gente tem é por a misericórdia divina. Tá? Tudo que a gente conseguiu,
nessa vida, que a gente fala que a gente conseguiu. Na verdade, foram oportunidades que Deus colocou em nossa vida para que a gente tivesse o que a gente tem, tanto materialmente falando, como a nível de conhecimento, a nível de estudo. E aqui o que Deus, em tudo que temos, que através de tudo isso é que a gente vai usando no nosso dia a dia para adquirir não só conhecimento, mas também esse patrimônio espiritual que o Emmanuel coloca, que é o que a gente vai levar depois, quando a gente passar pelo túmulo e entrar pelo berço da vida espiritual. Tá? Bem, já passamos aí uns 17, 18 minutos. A mensagem de Emmanuel era essa, tá? Eu vi que algumas pessoas entraram depois, é a mensagem 42 do livro chamado O Livro da Esperança, de Chico Xavier e Emmanuel. Antes da gente ir para as nossas vibrações, eu gostaria de lembrar aqui uma data hoje, em especial, aí, que hoje é a data de desencarne do Bezerra de Menezes. Acredito eu que todos nós aqui que estão me escutando já ouviram falar do Bezerra de Menezes. O nome completo é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele desencarnou exatamente há 120 anos atrás, em 11 de abril de 1900, tá, com 69 anos no Rio de Janeiro. Tá? Ele se formou em medicina, teve carreira política, chegou a ser o equivalente ao que é prefeito hoje da cidade do Rio de Janeiro. Mas eu vou me ater aqui rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Ele conheceu o Espiritismo, que ganhou de presente o Livro dos Espíritos, pela primeira tradução que teve aqui no Brasil. E estava ali, não lia, acabou lendo o livro, e aí que ele entrou no Espiritismo. Que ele leu todo aquele livro. Embora fosse a primeira vez que eu estivesse lendo o livro, ele falou, todo o conteúdo aqui, para mim, não é nada novo. É como se ele já trouxesse dentro dele o conteúdo que estava no Livro dos Espíritos. E aí ele começou a frequentar a FEB, a Federação Espírita Brasileira, chegou a ser presidente 2 vezes, uma em 1889, aí depois teve uma revolta, um fato político lá de guerra armada durante uns 2 anos, entre final de 93 e começo de 1895. E houve muita deserção na FEB. A FEB quase que fechou. Aí recorreram ao Bezerra de Menezes. Aí Bezerra de Menezes foi eleito pelos que sobraram como presidente. E aí ele se ateve mais ao lado evangélico da mensagem do Espiritismo, que até então tinha muitas divisões. Uma parte queria o lado mais científico, mais das manifestações, o outro mais filosófico e alguns mais evangélico. E aí quando Bezerra assumiu em 1895, ele se ateve muito mais à parte evangélica na FEB. Ele ficou até o ano de 1900, quando desencarnou. Então, por exemplo, eu separei aqui umas 3 frases dele, 3 ou 4 frases dele para falar aqui. E naquela época ele falou, é indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista poderes terrenos transitórios. Ou seja, no Espiritismo tem que ficar intocável no seguinte sentido, ele não pode ser alterado por questões políticas, ele não pode ser alterado, por exemplo, para poderes terrestres transitórios, seja para ter status de função. Por exemplo, eu sou presidente de Centro Espírita, sou presidente, eu que fundei isso, eu que fiz aquilo. Não é para isso que serve o Espiritismo, tá? Não é para dizer o profissionalismo religioso, ele quer dizer, não é para ganhar dinheiro em cima do Espiritismo, porque a gente não tem como remunerar os espíritos que deram a comunicação.
tá? Dai de graça o que de graça recebeste, como Jesus nos ensinou. Não pode ter nenhuma alteração, então tem que ser a base. A base é o que Kardec nos trouxe. Tá? Outra frase que ele colocou, mas aqui já era a mensagem, eu tenho certeza que já era a mensagem ele como espírito, passando ou através do Chico Xavier, alguns através do Divaldo Franco, porque regularmente o Divaldo Franco participa anualmente do Conselho Federativo Nacional, que é um órgão que tem dentro da FEB, que congrega todas as entidades confederativas estaduais do Espiritismo. Tá? Então, dentro lá tem representantes da USE, do Estado de São Paulo, da União Espírita Mineira, que é de Minas Gerais, da Federação de cada estado. E no encerramento da tradição, todo ano, já há algumas décadas, o Divaldo Franco recebe mensagem de Bezerra de Menezes. E esse ano agora que passou, aqui há umas semanas atrás, o Divaldo também recebeu, acho que faz 2, 3 semanas. Mas uma das mensagens que ele recebeu, acho que uns 4 anos atrás, quando estava em crise o Brasil, a parte política estava extremamente polarizada, que tem as manifestações na Paulista e tudo quanto é canto, ele recebeu essa frase aqui, ó: momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente, na construção de um novo tempo de amor e paz. Então, é uma mensagem de união que ele veio trazer naquela época. E que é válido hoje na situação que a gente está passando com a epidemia. E por falar em epidemia, uma das frases famosas que ele colocou, e isso enquanto ele exercia a medicina aqui na Terra, ou seja, enquanto estava encarnado, ele fala que um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. E aí ele continua falando o que o médico tem que fazer, até o ponto que ele fala: quem age assim não é médico, é negociante de medicina. Então são mensagens assim que ele deixou. E assim, o que eu li na biografia dele, que chegou a virar ser praticamente um lendário, o comportamento que ele teve no Rio de Janeiro com a medicina. Tá bom? Então aqui eu faço esses comentários lembrando Bezerra e lembrando os tantos médicos que estão aí na linha de frente, os enfermeiros, combatendo o coronavírus. Então agora, depois da leitura do Emmanuel, de uma pequena homenagem a Bezerra de Menezes, vamos elevando o pensamento mais uma vez, lembrando todo o amor e carinho que os benfeitores espirituais nos dedicam, que Jesus nos dedica e nos dedicou em todas as nossas reencarnações, em todas as nossas vidas que tivemos na pátria espiritual, agradecendo todo o amparo que Bezerra de Menezes dedica a todos nós aqui na pátria do Evangelho. Vamos envolver todo o planeta Terra com uma luz azul clarinha, bem clarinha, que vai envolvendo todos os continentes, envolvendo os bilhões de almas que existem nesse planeta, tanto os encarnados como desencarnados, levando um pouco de paz, de consolo. Vamos vibrando por todos aqueles doentes que estão em hospitais, principalmente os afetados pelo coronavírus.
para que encontre um pouco de paz, aquela paz interior, seja para se recuperarem a saúde física, seja para ter a paz interior para enfrentar os derradeiros momentos na Terra. Vamos vibrando por todos os médicos de todos os hospitais da Terra, pelos enfermeiros, por aqueles que cozinham nos hospitais, por aqueles que fazem a segurança, as recepcionistas, os recepcionistas, porque todos eles correm um risco maior de infecção por esse vírus. Vamos vibrando por todos os dirigentes do planeta Terra, para que todos eles possam fazer o melhor pelo seu povo, e além disso, e acima disso, que lembre que o povo da humanidade inteira, todos nós somos filhos do mesmo Pai. E que assim, aquele que sinta que governa um país mais forte, possa ajudar um país que seja mais fraco, segundo a nossa visão humana, para praticar a caridade, para praticar o bem. Em especial, vamos vibrando pelo nosso Brasil, imaginando toda a sua borda, sua fronteira iluminada, imaginando todos os lugares do governo federal também iluminado. Em especial, vamos vibrar por todos os que detêm algum poder na mão de governança, seja no governo federal, do governo estadual, do governo municipal, seja vereador, seja deputado, sejam juízes, sejam ministros, que todos eles também lembrem de olhar o bem maior pelo povo brasileiro, em que as suas decisões sempre visem o bem comum. Vamos vibrando pelos asilos, pelas casas de repouso, para que os idosos se sintam abraçados, amparados, porque agora, nesse momento de quarentena, de isolamento, muito provavelmente estão recebendo menos visitas, para que eles também sintam um pouco do amor que o nosso Pai, que o Mestre Jesus, e também de todos nós nessa vibração. Esse mesmo tipo de vibração vamos estender para as crianças que são órfãos de pai e de mãe, que estão em orfanatos, e que também, pelo mesmo motivo, estão isoladas, que elas se sintam abraçadas espiritualmente por nós, por Jesus, por Maria, por Bezerra de Menezes, por todos os espíritos benfeitores, por Meimei. E vamos, todos nós, imaginar que estamos do alto, como se fosse numa vista aérea, vendo a cidade de São Paulo. E vamos imaginar em cada casa um ponto de luz, um ponto que vai se acendendo em cada casa, em cada apartamento. É um ponto de harmonia, de concórdia nesse isolamento, onde cada ser humano vai praticando um pouco mais de perdão, de piedade, de misericórdia entre si. Em que nesse ponto de luz, cada um lembre os ensinamentos de Jesus e que coloque-os em prática. Enfim, vamos vibrar pelos nossos lares, por nossa família, por aqueles nossos familiares que também estão isolados, que muitas vezes nós gostaríamos de visitar, mas mantemos um pouco de distância, ou vamos com menos frequência. E vamos vibrar pela nossa saúde, sempre imaginando essa luz azul clarinha desde o começo, nos envolvendo a todos nós, penetrando no nosso corpo,
nos amparando, trazendo serenidade em nossos corações. E que assim nós vamos encerrando essa reunião, que nós possamos colocar dentro de nós essa luz azul clarinha. E além disso, que todos nós saiamos daqui, quando terminar essa palestra virtual, com mais amor e paz dentro de nossos corações. Como o nome desse nosso encontro diz, momentos de amor e paz, mas que acima de tudo, o centro espírita que nós frequentamos leve esse amor, esse nome, amor e paz. Que assim seja. Bom fim de semana a todos, que nós possamos ter os nossos sentimentos renovados a cada segundo, a cada dia, a cada minuto, e que nós possamos lembrar mais fortemente desses sentimentos renovados no dia de amanhã da Páscoa, que nós possamos dormir essa noite mais tranquilos e amanhã renascermos, acordarmos, mas com um pensamento um pouquinho diferente, com um sentimento um pouquinho melhor, mais equilibrados espiritualmente. Assim seja. Que todos fiquem em paz, vão na paz de Deus. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana.